queria falar também um pouquinho sobre a festa de Shavuot, que é conhecido também como a festa dos Pentecostes ou a festa dos Dez Mandamentos, que coincidentemente vai cair nessa semana agora, a partir do pôr do sol do dia 11 de junho ao entardecer do dia 13 de junho, né? E um dos costumes durante essa festa é a leitura do livro de Ruth. Como eu fiz citei um pouco sobre a questão de Ruth, nesse livro de Ruth, com esse entendimento da Ruth Hakodesh, com a figura feminina, tipo assim, a gente consegue acessar chaves muito mais profundas ao ler o livro de Ruth, né? Quando, por exemplo, a questão de Noemi, né, com a sogra de Ruth, né, tem só 4 capítulos, curtinho, e ali a gente vê no diálogo de Ruth com Boaz, né, como se fosse um padrão do diálogo de Cristo e a igreja, né? Você vê ali ele Boaz disposto a saciar Ruth, né, matar a sede dela, chamar ela para se assentar à mesa, partir o pão, né? Você vê ela falando que não merece tanta bondade, que é apenas uma estrangeira, né? Você vê ali que Boaz era o remidor de Ruth, né? Remidor significa aquele que salva, que liberta, que é redentor, que redime, né? Você vê ali código sobre a questão do trabalhar até a colheita, né? Que a grande colheita tá chegando, né? Tem a código a respeito do retorno a Israel, né? Dele se levantando à meia-noite, até no nome de Elimelec, que é o marido de Noemi, que significa meu Deus é rei. Então a gente vê Noemi, a sogra de Ruth, como uma figura apontando para a questão da rua que Hakodesh encaminhando a igreja, tá ligado? Pro casamento, né? Com Boaz, com o noivo, que é Cristo, né? Então, é muito profundo, muito, muito emocionante o livro de Ruth, né, que, coincidentemente, na questão, essa semana vai cair, né, que é a festa de Pentecoste, né, o Shavuot, né, que é 7 semanas depois a festa, que é a Páscoa, né, judaica. Então, tipo, quando a gente começa a ver esses padrões, a gente percebe que a história da humanidade, tipo assim, a história mais linda de amor que existe, né? Que, por exemplo, onde a lágrima da igreja pingou, né, o sangue de Jesus jorrou, né? E onde que Cristo aprendeu a tratar tão bem sua mulher, né? A igreja, a noiva. Vendo o zelo do Pai com a rua Hakodesh, né? Do cuidado do Pai com o Espírito Santo, né? E esse nível de zelo do Pai é ao ponto de que, olha só, o pecado contra o filho tem perdão, o pecado contra o pai tem perdão, mas o pecado contra a rua Hakodesh, contra a mãe, esse o pai não vai perdoar, não tem perdão. Onde pingar pecado contra a rua Hakodesh, a ira de Deus vai jorrar, do pai vai jorrar sem perdão. Então esse é o nível de zelo do pai com a mãe, com a rua Hakodesh. E nesse nível que Cristo aprendeu, por causa disso, por causa desse zelo, desse cuidado, que Cristo aprendeu a tratar tão bem, né, a igreja. Então, Você me fez conectar e lembrar sobre a passagem de Provérbios 8, né? Que você fez a leitura. É interessante que, quando a gente entende essa questão do Espírito Santo, que é o que nos gera, etc., tem aqui o verbo, a parte do Provérbios 8, verso 32, eu vou só ler rapidamente aqui. Agora, pois, filhos, ela nos chama de filhos, tá? Ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Olha que interessante, tem tudo a ver com portais, né? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas preste bem atenção nisso aqui, ó, pecado contra o Espírito Santo. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, o pecar contra o Espírito Santo, ele é a morte realmente espiritual, ou seja, o ser não tem mais chance. Mas, ou seja, aqui a gente consegue conectar essa questão, sendo que Jesus ele falou, vocês podem até falhar contra mim, mas contra a figura do Espírito Santo, vocês não podem fazer. Ou seja, você percebe que é diferente, né? Se fosse uma coisa, você peca contra uma coisa, gente? Não, você peca contra um ser, né? Agora, é interessante, só para alguns vão me perguntar, mas qual é o pecado contra o Espírito Santo? Todo aquele que ele é rebelde, tá? Nega aquilo que é de Deus. E inclusive atribui e fala que é do maligno. Por isso que eu saliento muito das pessoas analisarem, de não demonizarem aquilo que é
de Deus, gente, né? Eu sei que talvez para alguns vocês aprenderam muitas coisas da maneira do sistema religioso, quando, por exemplo, e que o mal usurpa, né? A gente mesmo está falando sobre isso. O mal, o paganismo adorava questões, figuras femininas e tal, então eles tinham a adoração ao sagrado feminino. E a gente está falando sobre isso? Não tem nada a ver, né, sobre essa questão. Mas a gente está falando sobre os papéis, né, dessas questões. Se vocês analisarem todos aqueles que adoravam o sagrado feminino, as figuras femininas elas queriam mandar sobre as figuras dos homens. E aqui a gente não está falando nada sobre um tipo de machismo, gente, mas os papéis que Deus ele deixou de maneira bíblica, tá? E todo aquele que peca contra o Espírito Santo, a um ponto que não tem salvação, é literalmente todos os seres que, por exemplo, forem condenados ao inferno, é porque eles pecaram contra o Espírito Santo, ou seja, foi o nível, já passou, ou seja, ouviram e não aceitaram os conselhos da parte do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, e não obedeceram ao Pai. Ou seja, não honraram ao pai e mãe, né? Não, ou seja, foram contra tudo aquilo que Deus já tinha estipulado. Então, toda pessoa que, na verdade, ela é obstinada em seu pecado, chegará um momento que o Espírito de Deus, ele não vai poder mais fazer efeito na vida dela. Ele se retira. A gente lembra muito de Saul, né? Saul foi alguém que ele pecou tanto que o Espírito de Deus se retira dele. Tá? Ou seja, a pessoa ela não vai ter mais jeito. Ela começa a se tornar tão obstinada. Então, todos aqueles que não herdarem a salvação, automaticamente a gente consegue compreender que eles foram seres, pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Por isso já não tem mais salvação. Né? Então você que talvez fique falando, ou até aquilo que a gente está aqui apregoando de toda boa vontade, e não porque somos especiais, mas somos pessoas que estamos buscando a verdade, estamos querendo aqui colocar algo muito profundo para vocês, e o fato de vocês negarem isso, e às vezes xingarem, inclusive, e até atribuírem tudo isso aqui a satanismo, alguma coisa do tipo, cuidado, porque você sim pode estar a caminho de pecar contra o Espírito Santo. Tá? A ponto de que você está demonizando as coisas de Deus e às vezes, em algum dado momento, as coisas de Deus não farão mais efeito em você. Tá? As pessoas não são obrigadas exatamente a pensarem como a gente tem colocado aqui, mas o fato de vocês, às vezes, se colocarem contra e apregoarem contra algo que, na verdade, é santo, que é o que Jesus ele até fala, né? Estavam atribuindo o que ele fazia ao demônio. Então, a mesma coisa, essa mensagem que nós estamos colocando aqui não tem absolutamente nada de demoníaco, mas algo muito profundo da parte de Deus, do qual eu, o irmão Mateus, entre muitos outros irmãos ali que acompanham os trabalhos e que estão aprendendo, e muitos irmãos estão aqui no chat e tal, Deus ele conhece o nosso coração e sabe do temor que nós temos e daquilo que nós queremos colocar. Isso aqui a gente apenas está resgatando algo antigo que foi perdido, gente. Tá? Foi perdido. Mas Deus ele tem colocado e dado todas essas preciosidades, essas pérolas para nós, para a gente poder passar um pouco para vocês. Então, essa é a grande questão. O pecado do Espírito Santo, às vezes, não é somente falar isso ou aquilo, mas principalmente você pegar as coisas que são santas e profaná-las. E Samuel, aqueles então que não forem salvos, eles fizeram isso? Sim. O próprio Espírito de Deus que está em nós, vem da parte de Deus, você está profanando o teu corpo, o teu templo, a tua vida. Se você não seguir a Deus da maneira correta, vai chegar um ponto em que você não terá salvação. Você vai ser alguém que vai ser o quê? Descartado. Irá para o juízo e irá para as chamas do inferno. Né? Mas é isso, meu irmão. Pode continuar, manda ver. Esses assuntos que são um pouco mais polêmicos, assim, a gente não tá falando, acredite cegamente no que a gente está falando. Não, ora a respeito, medita na palavra, como os bereanos faziam, vai procurar, vai orar, Pai, se isso realmente é uma verdade, que você se revele a mim, mas não vai endurecer o coração igual o povo de Israel fazia, né? O Pai fala, quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, ouça com o coração aberto, e orando e meditando na palavra, para verificar se realmente isso que a gente está falando faz sentido, se o Espírito Santo testifica ao seu espírito a respeito dessas verdades, né? Porque senão, às vezes, você recebe a verdade de coração fechado, uma vez. Depois recebe uma segunda vez, de coração fechado. Até certo ponto que a consciência vai ficar cauterizada. E aí, sim, vai ocasionar essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que aí, agora, você já não vai receber mais essa questão da tentativa de revelação, né? Porque você ficou tão fechado, com a consciência tão cauterizada, né? Que aí
você está blasfemando contra o convencimento do Espírito Santo ao seu interior, né?